Olá e bem-vindos hoje a este vídeo no qual vamos falar sobre a Rússia, sobre a economia russa e principalmente sobre as sanções que foram aplicadas contra esse país e seus efeitos atualmente. Para isso, temos aqui meu amigo Cyprian. Olá. Olá, oi Xavier Teitelman, tudo bem? Cyprian, qual sua atuação na economia russa? Sou economista, atuo com economia russa e sou pesquisador associado ao Centro de Pesquisa da Gendarmeria Nacional. Excelente. Primeiro, ao todo, já são 20 pacotes de sanções. Isso mesmo, 20º pacote de sanções europeias. Qual era o nosso objetivo? Tentamos causar o colapso econômico da Rússia e prejudicar sua capacidade de guerra. Na verdade, é verdade que alguns políticos comunicaram no início que as sanções iriam provocar um colapso da economia russa. Na minha opinião, isso estava errado e não era o principal objetivo das sanções. Além disso, a economia russa não colapsou. Mas se ela não entrou em colapso, é porque sua produção é impulsionada pela base industrial de defesa, como mostram claramente os números setoriais. É mês após mês, os setores que estão associados à base industrial de defesa que puxam a economia para cima. Apesar de tudo, é importante notar que a economia russa começa a enfraquecer. Em 2025, o crescimento é só de mais 1, em comparação com uma queda em relação a 2023 e 2024, quando estava em mais 4,1. Isso é o efeito da guerra e das sanções. Reforçando, a Rússia não pode ser comparada a nós, pois é um país em desenvolvimento e, por ser um crescimento de recuperação, deveria ficar em média em 4, como o Cazaquistão. A Grécia e todos os outros. Isso é uma observação muito interessante, porque há muitas pessoas, de compros, nas redes sociais que dizem: olhem a Rússia, ela está muito menos endividada do que nós. Com que direito criticamos o crescimento russo se nós mesmos lutamos para chegar a 1%? Sim, a média dos países em desenvolvimento e emergentes é de cerca de 4%, e quanto à dívida russa, se a Rússia tivesse sequer metade da dívida francesa, pronto, eles explodiriam, porque os investidores têm pouca confiança de que a Rússia vai pagar sua dívida. Enquanto nós, a França, estamos com mais de acho que 115% ou 120%, mas isso não é tão grave, porque por trás disso temos uma base industrial, uma economia, uma qualidade da economia e dos produtos que exportamos que dão confiança aos investidores. Além disso, pegamos empréstimos a poucos por cento, enquanto na Rússia é cerca de 17 a 20%. De acordo com, exatamente, a taxa básica do Banco da Rússia está em 14,5%, enquanto a inflação é de apenas 6%. Bom, 6% já é bastante, mas a taxa básica realmente é muito alta. Por quê? Porque a Rússia é uma economia emergente. Então, para ancorar a confiança dos mercados, dos consumidores, das famílias e evitar uma hiperinflação, ela é obrigada a manter taxas muito altas. Portanto, os fundamentos da economia russa não são animadores. Então, isso é porque investem tudo na guerra ou porque nossas sanções estão funcionando? Existe um efeito claro. Putin opta por sacrificar a economia civil para destinar o máximo de recursos à guerra. Os gastos militares da Rússia passaram de 3,5% do PIB em 2021 para 7,5% em 2025. Então, é um aumento massivo e, inevitavelmente, isso prejudica a economia civil. Isso degrada a produtividade, a competitividade e coloca a economia civil em desvantagem na concorrência internacional a médio e longo prazo. Então, é uma escolha de Vladimir Putin, mas também é um efeito das sanções que limitam as receitas do petróleo da Rússia e bloqueiam o acesso direto às tecnologias ocidentais. E justamente eu queria chegar aos 3 principais objetivos das sanções. O objetivo número 1 das sanções é aumentar o custo da guerra para Putin. Em resumo, o que isso quer dizer? Quer dizer que Putin sabe que enquanto continuar a guerra, ele terá menos receitas do petróleo e não terá acesso às tecnologias ocidentais de boa qualidade. E, ele também ficará desconectado do sistema financeiro internacional. Normalmente, nesses 3 exemplos que você citou, a Rússia consegue driblar as sanções. Sabemos que os mísseis lançados hoje contra a Ucrânia foram produzidos há menos de 6 meses, ou seja, são muito recentes. Ainda assim, cada míssil CAS, um lançado contra a Ucrânia, contém mais de 200 componentes ocidentais. Então, eles ainda conseguem contornar isso. Sim, eles conseguem contornar isso, mas isso não quer dizer que as sanções não funcionam. Esse é o segundo objetivo das sanções. É que, na verdade, isso aumenta consideravelmente o custo dos componentes que a Rússia importa. Basicamente, ou ela vai conseguir mesmo assim
por meio de rotas alternativas, importar componentes ocidentais. Mas isso vai sair mais caro porque é preciso pagar por uma via logística que é mais longa e mais difícil de acessar. É necessário encontrar intermediários dispostos a assumir riscos e enfrentar sanções secundárias dos Estados Unidos, tornando isso mais caro para a Rússia. E quando ela não consegue acessar esses componentes ocidentais, ela vai importar componentes chineses de uma qualidade bem inferior. Por exemplo, só um exemplo. A Huawei a Rússia pediu para a Huawei substituir os semicondutores avançados da americana Nvidia. E tem um jornal coreano que nos disse que a taxa de falha era de 80%. Então, é isso, exatamente. Recentemente, você participou de um programa com Mariane explicando que os drones russos tinham taxa de sucesso bem menor que os ucranianos. Então, a taxa de sucesso que você mencionou era de 40 para os ucranianos e apenas 10 para os russos. Então, isso se explica realmente pelo fato de que as defesas antiaéreas ucranianas são eficientes, mas também porque as defesas antiaéreas russas são menos eficientes do que as ucranianas. E que os drones russos também, seja os semicondutores usados para fabricar os drones russos ou os conectores elétricos, eles já são usados, porque a Rússia não consegue obter componentes novos, ou então são componentes chineses de qualidade inferior. Isso significa que eles pagam mais caro pelos sistemas que conseguem obter. É isso, pronto? Segundo, não tem o volume desejado? Exatamente. Ou seja, os russos lançariam 2, 3 ou 4 vezes mais mísseis se tivessem acesso a todos os componentes desejados no exterior. Então isso já é uma pequena vitória, é isso. Você afirma que os chineses buscam compensar ou dominar o mercado após se tornarem monopolistas em relação à Rússia? Praticamente. Ok, não é a qualidade que se esperava. Mas pelo menos aquela famosa parceria dos BRICS, etc., os chineses estão tentando prender os russos numa armadilha porque têm um monopólio, ou ainda assim é uma parceria de verdade? Então não. Isso não é uma parceria real, e sim desequilibrada. Assim, chego ao terceiro objetivo das sanções. É isolar a Rússia. É forçá-la a se voltar para um número restrito de parceiros. Então, ela perde capacidade de negociação. E se a Rússia está isolada, isso significa que ela está mais fraca. O enfraquecimento dela interessa aos ocidentais e à Ucrânia. Como dissemos, ela pagará mais caro pelos produtos importados. Há um estudo interessante do Banco da Finlândia, de novembro de 2025, que explica que a China vende para a Rússia os produtos sob sanção com mais de 90% de acréscimo. Então, o mesmo produto custa 90% a mais quando vendido na França ou Rússia. Exatamente. Podemos também falar sobre o financiamento. Alguns nos explicam que, mesmo que a Rússia não tenha as moedas estrangeiras para pagar a China, não tem problema, porque a China está pronta para isso. Isso não é suficiente. Emprestar? É, isso. Os bancos chineses não querem emprestar para a Rússia, porque têm medo das sanções secundárias ocidentais. Então também há um problema de acesso ao financiamento chinês. A China está relutante em emprestar para a Rússia. E então, além disso, com a guerra no Irã, vimos que os Emirados, o Catar, a Turquia, todos esses países que ajudavam a Rússia a contornar as sanções, descobriram que estavam recebendo componentes que eles mesmos tinham ajudado a Rússia a contornar. Acredito que esses países também vão cortar o fornecimento, deixando a Rússia em ainda mais dificuldade. Tem um elemento super importante que a gente ainda não mencionou até agora, que é o petróleo e o gás. As sanções que aplicamos, então, são de diferentes categorias. Primeiro, nós mesmos paramos de comprar, mas também obrigamos outros países a comprar o petróleo russo mais barato. Como isso funciona, então? De fato, você mencionou. Primeiro, houve um embargo europeu que fez com que a gente parasse de importar 90% do petróleo russo. Então, há uma exceção para a Hungria e a Romênia, que estão isoladas, mas, tirando isso de modo geral, a Europa parou de importar petróleo russo. E então, ou seja, na verdade, a Rússia, para escoar seu petróleo, acabou se voltando para a Índia, para a Turquia, para a China. E com isso, ela perdeu poder de negociação. Como eu disse, o terceiro objetivo das sanções é enfraquecer diplomaticamente a Rússia. Ela é obrigada a vender seu petróleo com desconto que chegou a 30 em relação ao barril Brent, referência internacional do Mar do Norte. Isso é o embargo. Depois, tem o teto de preço, que funcionou bem principalmente no início. O teto de preço, que no início foi fixado em $60, depois caiu ainda mais. Na verdade, isso se aplicava se a Rússia usasse serviços ocidentais, por exemplo, frete marítimo, seguros marítimos, gestores de frota, etc., etc., para exportar seu petróleo. Ela tinha o direito de usar os serviços ocidentais, mas somente se o petróleo fosse vendido por menos de $60 no início.
Depois, acho que caiu para 47,5 dólares. De qualquer forma, estava caindo. Depois ela montou uma frota fantasma. Então, novamente dizem sim. Assim, ela consegue contornar, mas foi extremamente caro para a Rússia montar uma frota fantasma, comprar navios-tanque. De dezenas de bilhões de dólares em compras de petróleo russo. Depois é preciso operá-los e protegê-los. E também não podemos esquecer que, quando a Rússia usa sua frota fantasma, ou seja, quando ela usa seguradoras que não são ocidentais, essas seguradoras têm medo das sanções americanas. E então, eles impõem à Rússia um prêmio de risco. E o que é muito interessante é que, desde o final de 2023, os Estados Unidos começaram a impor sanções secundárias. Eles sancionaram navios, gestores de frota, etc. E então, todo esse pessoal aí paralelo, não ocidental, que atuava a serviço do petróleo russo, na verdade, eles assumem um risco maior, porque na verdade é muito grave ser colocado na lista SDN, a lista de sanções americanas, porque eles ficam desconectados do mercado americano. Eles não podem usar o dólar. Eles não podem abrir ou ter uma conta bancária nos Estados Unidos. Então isso é realmente muito grave para eles. E então, eles impõem preços. Talvez seja importante esclarecer que sempre que há um contrato internacional, ele é feito em dólares. Então, se eles não podem mais usar o dólar, isso não funciona. E além disso, as empresas que produzem petróleo, se elas não puderem mais comprar equipamentos, se não puderem mais comprar sistemas para perfurar, para fazer sondagens, se não puderem mais comprar navios, aí complica tudo. É isso, exatamente. É mais ou menos isso. É a arma... As sanções secundárias são a arma atômica para dissuadir, na verdade, esses operadores de apoiar a Rússia e suas exportações de petróleo. E então, a Rússia ainda consegue escoar seu petróleo em volume, mas com prêmios de risco que são altos. E é a mesma coisa com o que vimos ontem com a abordagem do navio. Quando os estados europeus, as marinhas europeias, a marinha francesa, então isso aconteceu 4 vezes, interceptam um navio da frota fantasma, depois o levam de volta a um porto para inspecioná-lo. São aplicadas multas, e principalmente também se revela quem são os operadores associados a esse navio, que também podem ser sancionados. Então já aumentamos as penalidades. A Rússia pode pagar multas, então aumentamos os custos. 100 dólares por dia de atraso. Exatamente. Então existem essas penalidades, existem as multas impostas. E além disso, há também todos esses operadores da frota sombra, associados à frota sombra, que enfrentam um risco adicional. Eles aumentam o prêmio de risco imposto à Rússia. Quanto maior o prêmio de risco, maior o desconto que a Rússia precisa dar no petróleo para compensar o preço final ao comprador, definido pelo mercado. Já se sabe quanto a Rússia perdeu com as sanções ao petróleo e gás desde o início? Foram dezenas ou centenas de bilhões de dólares? São dezenas de bilhões. Na verdade, é difícil estimar, porque depende dos volumes, depende dos preços. Na verdade, há diferentes níveis de desconto. O desconto no leste da Rússia não é igual ao da Índia. É preciso admitir que, durante a guerra no Irã, a Rússia lucrou com um ágio na Índia. O déficit de petróleo e o medo da escassez eram tão grandes que os indianos aceitaram pagar mais à Rússia. Isso foi algo pontual e difícil de estimar, mas gira em torno de dezenas de bilhões. Mas no início do ano, a Rússia deveria abrir mão de aumentar seu orçamento militar. E aí, quando Trump teve a brilhante ideia de invadir o Irã, a Rússia pensou, no fim das contas, não vou cancelar o aumento do meu orçamento. Então isso acabou dando um pequeno fôlego para a Rússia, que estava exaurida economicamente, e deu a ela alguns meses de sobrevida, eu diria, economicamente. Então, na verdade, voltando um pouco para a desconjuntura russa, o crescimento da Rússia, no primeiro trimestre de 2026, é negativo. Está em menos 0,2%, e isso, apesar do impulso do mês de março, que de fato permitiu relançar o crescimento. Mas em janeiro e fevereiro era menos 1,8%. Então, isso é em termos anuais, em comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar do Irã, o crescimento no primeiro trimestre é negativo. O Ministério da Economia russo revisou significativamente para baixo suas previsões de crescimento em maio. Ele prevê um crescimento de apenas 0,4% em 2026, apesar do Irã. Então sim, o Irã é um alívio temporário. Podemos dizer que é um alívio temporário. Isso não vai relançar o crescimento para 3%. Desde 2023, o crescimento está em queda. 4%, 4,1%, 1%. E agora, espera-se 0,4% em 2026.
Esse é o efeito da guerra, é o efeito das sanções. E a guerra do Irã, uma hora vai acabar. Sim, é possível, pois prejudica os russos e nos beneficia. É exatamente isso, duplo. Efeito de esquadrão. Você citou várias dimensões da guerra. Tem muitos economistas que fazem projeções. Me disseram que no segundo semestre de 2025 a Rússia, no ritmo que estava antes, estaria acabada. Na verdade, eles venderam seus estoques de ouro e estão se esgotando financeiramente. Agora faltam homens e não conseguem mais produzir o suficiente. Ainda assim, há cenários em que a gente pensa, agora basta, não dá para continuar, a população vai despertar? Esse é o limite. O limite, na minha opinião, é que o crescimento russo, na verdade, corre o risco de estagnar em torno de zero. Porque se o complexo militar e industrial atingir o seu ponto máximo, seu potencial de crescimento, então só pode crescer com ganhos de produtividade modestos. Porque, como já foi dito, como a Rússia não tem mais acesso às tecnologias ocidentais, os ganhos de produtividade são menores. Quando o complexo militar e industrial atingir seu potencial de crescimento e a economia civil tiver pouca mão de obra, pois esta foi absorvida pela indústria de defesa, pela guerra ou fugiu para o exterior. O exterior como 1 milhão de homens. Exatamente. Então, eu não tenho bola de cristal, mas a gente está caminhando mesmo para um crescimento estagnado ou até negativo. Aliás, o deputado Suleimanov, disse claramente que ele esperava que a economia não sobrevivesse à continuação da guerra. E Esse é um deputado russo? É isso mesmo. Então, apesar do regime, é isso, as vozes começam a se manifestar. E da mesma forma, um matemático famoso na Rússia, durante o Fórum Econômico de Moscou, não hesitou em dizer que esperava uma recessão de 2 dígitos. Então, o que espera a Rússia agora, claramente a curto prazo, é um crescimento fraco. E até mesmo o FMI prevê um crescimento de apenas 1 em 2026. E isso provavelmente vai ser revisto para baixo com o crescimento negativo no primeiro trimestre. O mais interessante, é que a Rússia está sacrificando sua economia a longo prazo. Mesmo antes da guerra, um dos grandes desafios era a diversificação, porque a Rússia depende demais do petróleo, demais do gás. Na transição ecológica, isso pode ser dramático sem diversificação. Com a guerra, restam só 2 setores principais. São o setor, a indústria de defesa, e o setor de petróleo e gás. E aí, Putin, ele perdeu o grande momento da diversificação. E já faz 4 anos que a guerra dura, 4 anos que ele está privado, pelo menos em parte, do acesso direto às tecnologias ocidentais e que ele sacrifica sua economia civil. E isso é inovação, tem muito disso, tem mais. Quando as taxas estavam em 21 no início da guerra, taxa básica do Banco Central, e agora em 14,5. Como você quer investir quando é uma empresa com taxas tão altas? Vamos esclarecer. Isso significa que um banco vai emprestar para uma empresa a 14? Mais ou menos. Com a economia crescendo, a 1 os investimentos não serão rentáveis com um possível crescimento. Exatamente. Além disso, há muitas falências, o que é interessante. Encontrei o número dos microempreendedores. O número de falências em 2025 foi 3 vezes maior do que em 2023. É uma explosão. E por outro lado, a abertura de empresas caiu 20% em 2025 em relação a 2024, atingindo o ponto mais baixo em 14 anos. Então, o tecido econômico civil, como podemos ver, está em pleno declínio. Portanto, é uma catástrofe para a economia civil russa. E bem, para completar, a cereja do bolo. As sanções ucranianas, afinal, o que elas afetam nisso tudo? Não seria isso uma extensão das sanções? Nossas sanções já parecem ter chegado ao limite. No fim, o que mais vai doer é a destruição do aparato produtivo e a destruição do financiamento da guerra pela Ucrânia. Sim, é uma ótima alavanca que funciona muito bem. No início da guerra, já havia debates e temíamos que isso causasse pânico nos mercados e alta no preço do petróleo. Mas, na verdade, as quantidades em relação aos mercados globais ainda são desprezíveis. Mas, para a Rússia, isso é um duro golpe. Em abril passado, por exemplo, o preço do barril russo subiu 20%, mas graças às sanções ucranianas, ou seja, aos ataques ucranianos, os volumes exportados caíram em 24%. E então, se combinarmos os dois, isso resulta em uma queda de 9% na receita. Sabendo que eles só produzem petróleo bruto agora, eles não podem mais exportar produtos refinados. O que vale mais?
Eles têm carências internas e escassez na Rússia? Exatamente. E ainda ontem eles impuseram um embargo às exportações de querosene até novembro. E também há um embargo em vigor sobre a gasolina até julho. Então, o que é interessante é que os produtos refinados, na verdade, rendem muito mais do que o petróleo bruto porque são de maior qualidade. Então, quando os ucranianos atacam as refinarias, isso é muito interessante porque acaba eliminando uma parte do valor agregado que a Rússia pode dar ao seu petróleo. Ok, estamos em uma situação que não é das melhores. Será que poderíamos acelerar o colapso econômico da Rússia? O objetivo, afinal, é que ela não tenha mais meios de continuar atacando a Ucrânia. O que mais podemos fazer de qualquer forma? De aumentar consideravelmente o custo de produção das armas, atrasar os prazos de produção, limitar os volumes de produção e, principalmente, melhorar a qualidade das armas que estão sendo usadas na Ucrânia. Como é que faz? Como a gente faz? Como a gente faz? Então, já proibimos praticamente tudo o que podíamos proibir. No caso do petróleo, poderíamos proibir totalmente serviços em vez de impor um teto de preço. Proíbe-se que os serviços ocidentais, como seguros marítimos, entre outros, prestem serviços ao petróleo russo. Dessa forma, a Rússia vai ser ainda mais obrigada a recorrer a operadores e intermediários não ocidentais, que têm um poder de negociação maior e poderão impor custos adicionais à Rússia. Certo. E claro, o que é absolutamente crucial é continuar de maneira metódica e sistemática a política de sanções secundárias, porque, como eu disse, as sanções secundárias acabam assustando os intermediários que ajudam a Rússia. Elas aumentam os prêmios de risco e os custos que a Rússia sofre, que a Rússia suporta, e isso está associado às sanções secundárias. E é aí que eu acho que a gente tem uma verdadeira margem de manobra. É a pressão marítima sobre os navios fantasmas russos, ou seja, os navios que exportam petróleo, mas por que não também os navios que transportam armas, quer dizer, não armas, mas componentes tecnológicos para a Rússia, Tenho uma ideia. Não poderíamos ajudar os ucranianos a atacar? Seria uma sanção indireta. Não somos nós, é uma operação logística especial. Fornecemos equipamentos para os ucranianos. Não. Bem, por que não? E também implementar esse Sky Shield é essencial, pois salvaria vidas ucranianas e ajudaria a Ucrânia a vencer a guerra de atrito, aumentando os custos para a Rússia. Não entendo por que isso ainda não foi feito. É uma questão política. Isso não causaria uma escalada, na minha opinião, pois só destruiríamos drones e mísseis russos. Vejo isso como um escudo, não uma espada. Concordamos totalmente e enviaremos um link para você assinar petições nessa iniciativa. Último ponto, as perspectivas da Rússia. A guerra termina na próxima semana. Eles não desmoronaram, voltamos ao normal. O que acontece com a Rússia? Falam que a economia está superaquecida e todo mundo já está mobilizado. Será que vai desmoronar quando a guerra acabar? Então... É difícil dizer, mas o que é certo é que vai haver desequilíbrios. Já vai haver milhares de soldados que vão voltar para a vida civil com problemas de alcoolismo, delinquência, dificuldades de acesso ao sistema de saúde. Sabemos como a Rússia trata seus veteranos, e não é nada glorioso. São também pessoas que estão desequilibradas. A gente já percebe isso hoje. Há um verdadeiro problema já com os ex-presidiários que têm o direito de voltar à vida civil. As estatísticas são catastróficas. É isso. E isso, obviamente, tem um custo social, mas também econômico. E como eu dizia, houve um aumento das falências. Então, haverá menos empresas civis. Como a Rússia vai absorver essa mão de obra? Como reconvertê-la para o setor civil? Isso pressupõe que já existam empresas e empregos. Mas há muito menos, já que há falências, já que há menos criação de empresas, já que o tecido econômico civil está em depressão. Mas será preciso treinar esses soldados. Aqui é uma reconversão, como quando entram para o exército e recebem treinamento. Não sei quanto tempo dura na Rússia, mas não deve ser de muita qualidade. Ao retornar à vida civil, é necessário aprender uma profissão, o que causa desequilíbrio entre oferta de trabalho e empregos disponíveis. Milhões de funcionários das empresas de armamentos ficarão sem produção e precisarão se realocar. Pronto. É isso. Então já vai ser super tenso no fim da guerra? E então, não só há o risco de haver desemprego, mas além disso, todas essas pessoas que receberam bônus importantes vão começar a gastar esse dinheiro. E, portanto, existe o risco de haver um aumento, uma explosão da demanda, enquanto a oferta não acompanha. Então, um aumento muito forte da inflação. E então, o Banco Central terá que responder com um aumento das taxas de juros, o que vai encarecer o investimento, enfim, dificultar o investimento.
A Rússia pode levar de 1 a 4 anos para começar a se recuperar. E mesmo que volte a funcionar, quanto tempo terá perdido? Não só 4 ou 5 anos de guerra, talvez 10 ou 15 anos, porque todos esses concorrentes no comércio internacional que são, enfim, as outras economias emergentes estarão muito à frente da Rússia em termos de competitividade, de produtividade. Eles já venderam parte do petróleo antecipadamente para a China por décadas, então terão ainda menos receita do que se não houvesse a guerra. Eles estão em uma situação ruim mesmo, Eles estão em uma situação ruim. E eles estão totalmente expostos. Enfim, eles dependem de 2 setores, né? O setor militar e o setor de petróleo e gás. Como eles perderam o grande momento da diversificação, eles não vão conseguir produzir bens de valor agregado médio ou alto, como computadores, semicondutores. E isso é uma pena para a economia russa, pelo menos para as populações civis que pagam o preço das loucuras de Putin. É isso. A gente não vai sentir pena deles, né? Enquanto isso. Está claro que as perspectivas não são animadoras, nem a curto nem a longo prazo. Mas quanto mais cedo eles pararem, melhor será de qualquer forma. Porque quanto mais eles esperarem, mais infraestrutura será destruída, menos eles terão investido nas próprias infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, de gás. 40% das pessoas no campo não têm banheiros. Disparam mísseis hipersônicos para destruir usinas. Enfim, quando a gente olhar para esse período com um pouco de distância, acho que vai ser complicado justificar isso para a população russa. É isso, pronto. Cipriano, muito obrigado. Obrigado, Xavier. Foi um prazer. Esperamos que tenham gostado. Até breve.